Olha, tem livros que têm fama de serem complicados, né? E a Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, está no topo dessa lista, com certeza. É um verdadeiro peso pesado da filosofia. Mas a fama dele de ser difícil esconde um mistério central que é fascinante. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, decodificar esse livro passo a passo. Então, para a gente começar a mergulhar nesse universo, tudo parte de uma pergunta bem fundamental. Uma daquelas que todo mundo já deve ter se feito alguma vez na vida. O que a gente pode saber de verdade, com certeza absoluta? E olha, isso não era só uma questãozinha filosófica qualquer. No século XVIII, isso era uma crise de verdade, uma crise que tinha travado o pensamento e que abriu o caminho para a investigação monumental do Kant. Beleza. Então, o nosso roteiro para desvendar esse mistério é o seguinte: a gente começa com a crise da filosofia, depois a grande pergunta do Kant, aí a gente vê os dois tipos de conhecimento que ele usou como pistas, o tal do julgamento misterioso, a revolução que ele propôs e, por fim, o que tudo isso significa, os limites da nossa própria razão. Primeiro, vamos para o cenário do crime. Imagina só, antes do Kant aparecer, a filosofia estava num mato sem cachorro, sabe? Um verdadeiro beco sem saída. De um lado, a gente tinha o pessoal do racionalismo, do outro, o pessoal do empirismo. E os dois grupos simplesmente não chegavam a um acordo sobre uma coisa básica: de onde vem o nosso conhecimento? Os racionalistas, por exemplo, achavam que só com o poder da razão, da pura lógica, dava para sacar todos os segredos do universo, sabe? Sem nem precisar levantar da cadeira. Já os empiristas, na outra ponta, como o famoso David Hume, batiam o pé que não, todo o conhecimento vem da experiência, dos nossos 5 sentidos. O Hume foi tão radical nisso que ele chegou a duvidar de algo que parece óbvio, a causalidade. Aquela ideia de que uma coisa causa outra. Para ele, talvez isso fosse só um hábito mental nosso. Pensa no impacto disso. Foi como um terremoto nos fundamentos da ciência. E é bem aí, nesse impasse, que o nosso detetive, Immanuel Kant, entra em cena. Ele olhou para essa briga toda e sacou uma coisa genial. Tanto os racionalistas quanto os empiristas estavam fazendo a pergunta errada. Para ele, antes de tentar responder o que a gente pode saber, era preciso dar um passo atrás e investigar a própria ferramenta de investigação, ou seja, a nossa própria razão. E foi daí que nasceu a Crítica da Razão Pura. A missão do Kant era, olha, nada menos que audaciosa. Ele queria entender como a razão funciona, até onde ela pode ir, quais são os seus limites, e com isso, finalmente construir uma base firme, segura para o conhecimento. Era uma tentativa de salvar tanto a ciência quanto a filosofia das garras do ceticismo. Agora, se liga na pergunta que está no coração de tudo isso. Eu sei, ela soa super técnica, quase indecifrável. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Parece um trava-língua filosófico, né? Mas pode acreditar, essa frase esquisita é a chave mestra que abre a porta de todo esse mistério. É o grande enigma que a gente precisa resolver. Ok, e para a gente conseguir decifrar essa pergunta, primeiro temos que entender as pistas que o próprio Kant deixou. Ele basicamente separou o conhecimento em algumas caixinhas, criando um mapa para a investigação dele. Vamos ver como ele fez isso? A primeira pista é a diferença entre o que é a priori e o que é a posteriori. Pensa assim, o conhecimento a priori é aquele que a gente tem antes de qualquer experiência, que vem da pura lógica. Por exemplo, a gente sabe que toda mudança tem uma causa só de pensar sobre isso. Já o conhecimento a posteriori é o que vem depois da experiência. Para saber se uma pedra é pesada, não tem jeito, a gente precisa pegá-la. A segunda pista é a distinção entre o que ele chama de juízos analíticos e sintéticos. O juízo analítico é tipo chovendo molhado, sabe? Ele só explica algo que já está na própria palavra. Quando a gente fala todo solteiro não é casado, a gente não está descobrindo nada de novo. Não ser casado já faz parte da definição de solteiro. Agora, o juízo sintético, esse sim traz novidade. Ele adiciona uma informação. Se a gente diz todos os corpos são pesados, a ideia de peso é uma informação extra, que não está necessariamente na palavra corpo. Beleza, agora é a hora de juntar as peças. O Kant olhou para tudo isso e percebeu algo muito estranho. Coisas como a matemática ou os pilares da ciência, tipo a lei da causalidade, pareciam se encaixar numa categoria de conhecimento que, teoricamente, nem deveria existir. Era um verdadeiro fantasma na máquina da filosofia. E essa tabela aqui mostra o problema de forma perfeita. Vamos lá. Juízos analíticos a priori, ou seja, verdades lógicas. Tudo certo, fácil de entender. Juízos sintéticos a posteriori, ou seja, conhecimento que vem da experiência.
tranquilo também, a base da ciência. Mas, e aquele quadrante ali, o dos juízos sintéticos a priori? Quer dizer, um conhecimento que ao mesmo tempo traz informação nova, mas que a gente sabe que é verdade sem precisar de experiência? Como diabos isso é possível? Esse era o X da questão. E o exemplo matador do Kant para isso foi a matemática. Pensa na conta, 7 mais 5 igual a 12. Ele argumentou o seguinte, o número 12 não está escondido nem dentro do 7, nem dentro do 5. Para chegar no 12, a gente precisa realizar uma ação, uma síntese, que cria uma informação nova. E o mais doido, a gente sabe que isso é 100% verdade, uma verdade universal, sem precisar sair por aí testando com laranjas ou pedrinhas. Ou seja, é um conhecimento novo, sintético e que não depende da experiência, é a priori. Bingo! A matemática era a prova viva de que esse tipo de conhecimento existia. Tá, mas e aí? Como Kant resolveu esse nó? A solução dele foi tão radical, tão revolucionária, que ele mesmo a comparou com a Revolução de Copérnico. Pensa bem, Copérnico tirou a Terra do centro do universo e colocou o Sol. O que Kant fez foi parecido. Ele tirou o objeto, o mundo, do centro do conhecimento e colocou a mente humana. E essa é a grande virada de chave. A ideia do Kant é que a nossa mente não é um espelho passivo que só reflete o que está lá fora. Não é uma folha em branco, pelo contrário. A nossa mente é um agente ativo. Ela pega as informações que vêm do mundo e organiza, estrutura, dá forma a elas. O resultado disso é maluco. A gente não só observa a realidade, a gente participa da construção dela. Imagina que funciona mais ou menos assim. O mundo lá fora nos manda um monte de dados brutos, uma bagunça de sensações. Aí, a nossa mente pega essa bagunça e organiza tudo. Como? Usando ferramentas que já vêm de fábrica, digamos assim. As principais são o espaço e o tempo. Para Kant, espaço e tempo não são coisas que existem lá fora, independentes de nós. Eles são como óculos que a gente não consegue tirar. São as lentes que nossa mente usa para dar ordem a tudo. O resultado final é um mundo organizadinho que a gente conhece. É por isso que aquele conhecimento a priori é possível, porque ele não é sobre o mundo lá fora, mas sobre as regras de funcionamento da nossa própria mente. E essa revolução toda tem uma consequência, gigantesca. Porque se a nossa mente ajuda a construir a realidade, isso por um lado salva a ciência do ceticismo, mas por outro cria um muro, um limite muito claro sobre o que a gente pode e o que a gente nunca vai poder conhecer. Kant basicamente traça uma linha no chão. Ele dividiu a realidade em duas partes. De um lado temos os fenômenos. Esse é o mundo que a gente experimenta, o mundo que já passou pelo filtro da nossa mente, organizado por aquelas nossas lentes de espaço e tempo. Esse é o mundo da ciência, o único mundo que a gente pode conhecer. Do outro lado, temos as coisas em si. Esse seria o mundo como ele realmente é, puro, antes de ser tocado pela nossa mente. E esse mundo, segundo Kant, é para sempre inacessível para nós. A gente nunca vai poder tirar os nossos óculos para ver como as coisas são de verdade. E é assim que Kant resolve aquele impasse lá do começo. Ele consegue, ao mesmo tempo, dar um terreno firme para a ciência se apoiar, as estruturas da nossa própria razão, e também admitir que a nossa razão tem limites. Mas isso nos deixa como uma pulga atrás da orelha, não deixa? Se a realidade que a gente conhece é, em parte, uma construção da nossa mente, o que isso significa para a ideia de uma verdade objetiva? É uma pergunta que ecoa até hoje e que, sem dúvida, mudou o jogo da filosofia para sempre.